Estamos iniciando agora o nosso programa Nova Friburgo de A a Z, programa jornalístico que traz hoje um programa especial dedicado ao aniversário de 207 anos de emancipação política de Nova Friburgo, nossa cidade natal, e que a gente gostaria, durante esse programa, de mandar as mensagens para a nossa população, um povo guerreiro, um povo participativo, que passou por várias dificuldades, colocando assim a tragédia de 2011 como um centro realmente de tristeza, mas também uma marca da recuperação da nossa cidade. É um programa interativo, gostaria também de deixar aqui, em nome da diretoria da Village Taparico, um abraço do Fernando Vogt, da Ana Tavares, que nos ajuda aqui, comercialmente no nosso programa, que mandaram um abraço a todos de Nova Friburgo pelos nossos 207 anos. No programa de hoje, teremos a participação do Advogado Responde, do nosso amigo Dr. Emanuel Costa, também a participação do Futebol Especial com Renato Cordeiro e uma mensagem também do nosso amigo Zé Alexandre de Almeida, que está envolvido também logo em seguida, no aniversário de Maricá, na qual ele é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Grandes eventos estão programados para lá, mas ele nos deixou uma mensagem que nós vamos poder passar para você, telespectador. Ressaltando também a eleição do novo Papa, né? O Papa Leão XIV, uma pessoa preparada, uma pessoa ligada, muito ligada ao Papa Francisco, que há 11 anos atrás tornou o novo Papa cardeal. Já pensando nas mãos de São Pedro. Salve brenhas do morro queimado, que os suíços ousaram varar. Mais que um século agora é passado, vale a pena esse tempo lembrar. 16 de maio, 207 anos de Nova Friburgo. Quando a gente fala de Nova Friburgo, a gente fala com o coração feliz, porque a gente sabe que essa cidade é repleta de talentos e de vocações turísticas. A gente lembra, quando fala de Nova Friburgo, do nosso chocolate, da nossa floricultura, da nossa moda íntima. A gente lembra daqui de todas as belezas naturais, dos nossos grandes eventos, mas a gente lembra também de um povo acolhedor, um povo que te espera e um povo que quer receber cada vez mais turistas. Mas tem muitas formas para a gente descrever Nova Friburgo. Mas a gente precisa sempre lembrar também que Nova Friburgo é a nossa morada. Aqui eu nasci, cresci, conheci a minha esposa, a Lu, tive os meus filhos, me estabeleci como um profissional, empreendi e, a partir disso, tenho tido a oportunidade de conhecer o mundo e de me desenvolver como ser humano. Hoje, Nova Friburgo completa 207 anos e eu posso dizer com orgulho que conheço cada cantinho dessa cidade. Do Alto do Floresta ao Cardinó, de São Geraldo ao Barroso, do centro à Cascatinha, de Rio Bonito a São Pedro da Serra. E não existe lugar por onde a gente não tenha caminhado apresentando à população os nossos sonhos e projetos. E é justamente por conhecer cada canto dessa cidade que eu digo, com a mais absoluta certeza, o que torna Nova Friburgo uma cidade especial não são apenas suas potencialidades e história, é a soma da força do nosso povo com a beleza que nos cerca. É trabalho, é luta, é superação, mas também é esperança, que vem há mais 207 anos. E que a gente tenha a sabedoria para fazer do nosso tempo nessa história um tempo de amor, paz e felicidade compartilhada. E eu quero aqui expressar todo o meu amor por Nova Friburgo, essa cidade que tanto representa no meu coração aquilo tudo que eu almejei na minha vida. E quero dizer para você, povo friburguense,
Nova Friburgo precisa de dias melhores e com certeza vai ter. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. PGR, programa de gerenciamento de riscos. PCMSO, programa de controle médico e saúde ocupacional e outros. PPP, perfil para aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 35 24. Olá, eu sou o Dr. Emanuel. Obrigado mais uma vez por estar presente na casa de vocês, nosso querido quadro Advogado Responde, da nossa TV querida, TV Cidade Nova Friburgo, canal 8. Hoje, um dia festivo, uma data festiva, estamos na semana do aniversário da nossa querida cidade Nova Friburgo. Parabéns a Nova Friburgo por mais de 200 anos de existência, uma cidade ponto de referência, 207 anos que completa a nossa querida cidade Nova Friburgo, com muita alegria, parabéns, que continue sendo um ponto de referência da região serrana e de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. E vamos lá, vamos para a nossa pergunta de hoje. A nossa pergunta de hoje é uma pergunta que é delicada, é uma pergunta de foro íntimo, e é uma pergunta referente à questão de pagamento de pensão, paternidade, etc. Nós fomos procurados por um ouvinte e que ele nos relatou a respeito de que estaria namorando uma pessoa em um dado tempo de relacionamento, não deu certo, e desse relacionamento provavelmente deu-se um fruto, uma criança que nasceu, e a dúvida dele era a seguinte: tenho que pagar pensão desde lá do início,
Vou pagar pensão a partir do teste de DNA em diante, que realmente comprove que a paternidade dessa criança. Como é que funciona esse trâmite? Vamos lá. Primeira coisa é saber se existe já ou não uma ação ajuizada a respeito do reconhecimento de paternidade. Se já existe essa ação e já existe determinado os chamados alimentos provisórios, quem for o réu dessa ação tem uma obrigatoriedade de pagar. Ele não pode deixar de pagar. Por quê? Deixar de pagar esses débitos, lá na frente, mesmo que comprovados essa questão da paternidade, esses débitos são devidos. E não comprovados é uma ordem judicial, independente da comprovação ou não. Tanto que diz a redação, é um alimento provisório, é algo provisório para o sustento daquela criança. E é claro que o juiz vai ver indícios mínimos. A autora dessa ação, que é a criança, representada por sua genitora, vai levar à justiça comprovantes mínimos de que realmente aconteceu um relacionamento, realmente ela teve uma relação amorosa com essa pessoa, Não há obrigatoriedade de se comprovar que tenha-se uma existência conjugal, marital, pura e simplesmente tem que se comprovar que teve-se um ato ali para poder gerar essa criança. E aí gera essa responsabilidade a quem for o genitor. Então, muito cuidado, se for ajuizada uma ação contra você e você for citado numa ação, e nessa ação você tiver os alimentos provisórios, pague em dia, porque a pensão alimentícia é uma das poucas coisas que ainda no nosso país gera a chamada prisão civil. A prisão civil ela é banida pela Constituição, salvo nos casos do devedor de pensão alimentícia. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas aí do papai. Parabéns aí pelo filho. O filho sempre é uma bênção, uma criança sempre é algo de bom que acontece na vida da gente, independente do contexto que for. E ele veio para poder trazer com certeza alguma coisa de boa de Deus aí para vocês, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Nova Friburgo. Parabéns pelo seu aniversário. E tamo junto. Até o próximo programa. Continue nos mandando mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no e-mail. Tamo junto. Dando sequência ao nosso quadro do Nova Friburgo de AZ, agora nós vamos falar de futebol. Vamos falar dos vencedores, não é isso? Arrascaeta, estado de graça, artilheiro do campeonato brasileiro, um jogador que não é nem o centroavante, mas nós sabemos da qualidade. Por que eu falo assim com uma certa admiração? Porque a função do Arrascaeta não é fazer gol. Ele pode fazer gol por um acaso, mas a função dele é servir aos homens de frente para que faça o gol. Mas da maneira como o Flamengo vem jogando mais pelas laterais, favorece para que os jogadores de meio entrem na área. E nessa ele está sendo fazendo um campeonato brasileiro de alto nível. Então, o Flamengo venceu, jogo muito difícil contra o Bahia. Nós sabíamos que ia ser complicado, mas 9 minutos, 1-0, fez o dever de casa, soube se proteger, trabalhou com qualidade e com isso veio a vitória. O Flamengo, apesar de estar muito próximo, vem fazendo uma boa campanha. Isso dá o direito ao Flamengo se manter o Palmeiras na posição que está e o Flamengo na posição de estar, Os jogos entre eles, as duas partidas, podem ser decisivos. Por que eu digo isso? 3 pontos de diferença. Se ganha no Maracanã e empata lá, já passou. Então, Flamengo é sério, mas já era desde o início, todos nós já prevíamos isso, pelo investimento, é isso? Palmeiras e Flamengo são os mais sérios candidatos ao título de campeão brasileiro. Nós não podemos negar isso. Ter um grande plantel e fazendo um bom campeonato. Algumas vezes joga mal e outras vezes se mantendo. O time que é sempre igual é o Palmeiras.
parte para dentro, defesa sólida, difícil perder e mais uma vez ganhou ontem o São Paulo. Mas o meu negócio é futebol do Rio. O Vasco, mais uma vez, que decepção, hein? Você pega o primeiro tempo, você abre 1-0, depois o outro time tem um jogador expulso, logo no final do jogo, jogando 11 contra 10, você leva uma virada. Alguma coisa está muito ruim no Vasco. Me preocupa a estreia do Fernando Diniz agora, a maneira como ele joga pelos jogadores que o Vasco tem. Gostei muito da partida do Vasco contra o Palmeiras, mas deu uma caída novamente que é preocupante a situação do Vasco. Ou o Diniz arruma aquele time, ou o Diniz cairá mais uma vez como o Vasco. Nós que gostamos do futebol do Rio, é lógico e evidente que nós não torcemos para que o Vasco caia. Torcemos para o Vasco forte, futebol do Rio forte. Mas da maneira como está jogando, é muito difícil. Tem um grande goleiro e um grande centroavante. O resto, pelo menos, só força, só vontade. E eu não acredito que um jogador possa vir a ser profissional sem ter a capacidade de ser. Botafogo, um vareio de bola ontem, de encher os olhos, de encher os olhos. Poder de finalização de fora da área é incrível. É o mesmo Botafogo do ano passado? Não, está um pouquinho abaixo. Mas está começando a aparecer uma formatação que dá uma esperança do Botafogo, dá uma subida na tabela e chegar lá em cima também. Então, a torcida botafoguense deve estar vibrando com o jogo de ontem, pelo que viu e que eu assisti, eu fiquei muito satisfeito. Já havia feito um grande jogo contra o Fluminense. Agora, ontem, o melhor de todas as partidas que eu vi do Botafogo até o momento. Agora cabe falar do Fluminense. Como uma pessoa do lado de fora mexe tão mal no time e leva uma virada na hora que o outro time, a torcida já estava em desespero. Era time sem vergonha, era isso, era aquilo. O jogador deu uma paulada numa falha do Canóbio. Ele fez 1-0 e depois ele, em vez de fazer a falta, ele seguiu, mata a jogada fora da área, não precisa dar pontapé, obstrui, segura. Dana-se que leve cartão amarelo. Mas faz uma falta tática. Ele não fez. O Rubens deu um pau, foi lá no ferro, fez 1-0. A partir daí o time do Fluminense sumiu. Aí Renato começou a fazer besteira. Tirou o homem que dava qualidade no meio de campo, não é isso? Que segurava a bola, né? E começou a fazer as loucuras que ele sempre faz. Me coloca Renato Augusto. É lógico que Everaldo não está jogando nada, Canóbio não está jogando nada. Mas entre o Canóbio correndo, o Everaldo correndo e o Renato assistindo, é um absurdo. É um absurdo. Não tem a obrigação de jogar, colocar um jogador pelo nome que ele tem, e sim pela bola que ele está jogando. Aí fez um monte de besteira, mexeu no meio de campo. Ontem Lima fez muita falta nesse time do Fluminense. E não sei não, eu não acredito muito que Renato vai ser técnico do Fluminense até o final do Campeonato Brasileiro. Ou ele faz uma reversão muito grande, uma mudança muito grande nesse time, principalmente na parte ofensiva, porque não tem como a parte defensiva ficar segurando o tempo todo, correndo atrás dos outros e correndo errado. Com o Diniz, perdia, mas pelo menos você tinha uma parte tática, você sabia como o Fluminense jogava. E da maneira que o Fluminense está jogando, ninguém sabe. É um amontoado, um negócio de qualquer maneira, não tem saída, não tem arrumação, não tem parte tática, não tem esquema tático. E o Fluminense está pagando por isso. Ontem, quem perdeu o jogo foi Renato Gaúcho na sua substituição. É isso aí que nós tínhamos para falar essa semana. Semana que vem, essa semana também, nós teremos uma semana de Sul-Americana e Libertadores. E na semana que vem, nós estaremos aqui mais uma vez para poder comentar. Um abraço, muita paz e felicidade e parabéns ao Friburgo pelos seus 207 anos. Feliz é a pessoa que nasceu em Friburgo, porque ser friburguense é motivo de orgulho. Um beijo em todos.
Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, laudo técnico das condições ambientais de trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 35 24. Estamos de volta com a nossa Nova Friburgo de AZ. Programa hoje dedicado ao aniversário de Nova Friburgo, 207 anos de armação política. E estamos aqui com o Ricardinho Figueiredo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Eduardo? Você vinha aqui porque além de você ser uma pessoa da comunidade, foi vereador, foi candidato a prefeito. Mas, na verdade, a gente pensou em uma época sobre Nova Friburgo de uma maneira bem vanguardista, vamos dizer isso. Pensa bem. Mas antes de agradecer a sua presença, falar um pouco da eleição do novo Papa, né? Papa Leão XIV, e que veio, vamos dizer assim, confirmar uma nova era na Igreja Católica, principalmente pós-Francisco, né? Verdade, Eduardo. Agradecer novamente aí a oportunidade do convite de estar aqui conversando com você, falando sobre nossa cidade, sobre o aniversário de Nova Friburgo, uma palhinha também sobre a eleição do Papa e o passamento de Francisco, né? A eleição do estadunidense, né? Que é o americano, e que tem que nós falamos aqui, peruano, né? E teve uma atividade muito maior no Peru. No Peru, né? A pastoral dele foi toda na América Latina. Interessante você falar uma coisa interessante. Uma década atrás só, o Francisco Nomeou, ele tem 11 anos de cardeal. Na mão, a mão de São Pedro. Em cima dele, é verdade. E parece, né, que a igreja está dando a continuidade naquela progressão, né, das modernidades ou daquelas alterações que o Papa Francisco inseriu a partir de 2013 e que vem paulatinamente construindo novamente um novo dogma, né, um novo pensamento para a Igreja Católica no mundo e com uma intervenção maior, porque os primeiros discursos que o Papa Leão XIV trouxe para a gente é uma pessoa preocupada com a paz e com o ambiente, né? Então isso é importante para a gente. Ele participou muitos anos no Peru, tem aquela região amazônica, tá? Sim, Peru, né? sim. Ele já trabalhou ali naquela região. A gente não sabe, mas existem muitos conflitos internos na Amazônia. Não estamos indo lá onde que a gente tem conhecimento, onde as bombas estão explodindo, não, porque existem guerras que são travadas em que nenhuma bomba é explodida, né? Não há essa situação. Né? Bom, mas de qualquer maneira é uma esperança para o mundo cristão. Na verdade, hoje em dia a eleição trabalha muito com o ecumenismo também. Eu acho que ele vai ser muito importante. Mas cada independente agora... Mas eu apostava no conservadorismo da igreja. Eu acreditava que o Papa italiano, o Pietro Pervolini, né, seria o eleito. Mas aí confirmou e ele estava bem cotado. Aí confirmou aquela máxima, né, que num conclave, quem entra Papa sai cardeal. Isso na política, na gíria, o time que está ganhando não se mexe. Mas falando aí, tempo, né? Estamos aí comemorando também 207 anos da nossa Nova Friburgo, né? Sim. Que a gente nasceu, foi criado aqui, a família,
Meu pai é estrangeiro, veio para cá muito novo, antes da Segunda Guerra, criou família, seu negócio, e os netos, hoje bisnetos. E aí isso de alguma maneira acompanhou o desenvolvimento da cidade, que eu acho teve um boom muito grande na era industrial, né? Das grandes empresas, Edas, Ipuf, Eloa, Agra, Indústria e vai por aí afora. E que depois houve uma mudança radical com a nova tecnologia, muitas empresas se deslocaram e ficou aqui basicamente alguma coisa da área de tecnologia de metalurgia, né? E com um destaque para a Madaís, Sim, também para a área agrícola. Não? sim. Friburgo hoje tem um outro perfil, né? O grande porém da nossa cidade, que a gente tem que sempre agradecer, nós participamos desse crescimento, desse tempo em que nós estamos presentes, e uma cidade de 207 anos, né, com uma história que Nova Friburgo tem, desde o pensamento, né, de Dom João VI, lá em 1816, 18, que ele assina com a assinatura de um decreto real, criada a partir de um decreto real, é a única cidade no Brasil que tem esse título, e que a gente percebe. Friburgo, as pessoas e as famílias que vieram colonizar na cidade, elas se adequam com a facilidade muito grande as mudanças não só locais, mas do mundo. Você mesmo falou assim, olha, Nova Friburgo surge com a sua pujança no período da década de 30 até 1990, com as indústrias, né, a todo vapor, né, com aquela revolução industrial a todo vapor. Nova Friburgo tem a sua primeira estrada de ferro, tem tudo por iniciativa própria. A companhia de eletricidade, a primeira companhia de telefonia, isso tudo veio do empreendimento do friburguense. Iniciativa privada que criou isso. Do friburguense, que guarda aquela particularidade que vem da imigração que nos fundaram, que nos criaram, né? E você vê que não muito longe, quando chega na década de 90 até a data de hoje, qual o principal vapor, o motivo da economia? A globalização. Aí Nova Friburgo globaliza também. Vamos analisar, olha a forma como era produzida a lingerie, o têxtil em Nova Friburgo, e ver a globalização, a pulverização das pequenas num setor, mas de forma pequena, mas tudo, vamos dizer assim, credenciados e cadenciados para se fazer Nova Friburgo. Eu falo hoje, Eduardo, sem medo de errar, Nova Friburgo deve estar hoje em segundo ou terceiro lugar, o município que mais transporta, utiliza o delivery e a venda de mercadorias via internet, via a parte virtual. Não, deve estar em terceiro lugar. Praticamente todo esse meio de comércio tem sido feito, o e-commerce, por meio dessa revolução que nós estamos vivendo. Sabe, de lingerie, e você tem durante todo o dia na seção de despacho, caminhões direto, carregando direto. Porque se adequou a moda, um meio de globalização de produzir, né, de vender, e não ficou parado naquele pensamento estático, pensando lá atrás, se adequou a essa situação. E Nova Friburgo tem essa característica, nós temos essa pujança, e é uma cidade que se destaca, né, dentro do interior do estado do Rio de Janeiro. A tragédia de 2011 mostrou muito a capacidade de reação do povo. E muito. Porque você que a gente conviveu naquela noite fatídica, a gente olhava para Nova Friburgo, achava que isso não teria como, em pouco tempo, botar pelo menos funcionar a parte normal da cidade. E foi uma demonstração realmente. 3 meses, não. 6 meses depois, a cidade já estava voltando ativa novamente, com todos os seus... Sussu até hoje. Nascente ainda. Pegando em cima das dificuldades.
é um ponto positivo que a gente parabeniza nosso povo friburguense, não é isso? Sim, eu sempre digo isso, que o empreendedorismo, a forma de produzir, a busca pelo novo, a busca de se adequar ao que o novo está trazendo, é uma característica do empreendimento de Nova Friburgo. A gente tem um assunto que é vasto, mas na verdade, nós colocamos hoje no programa para a gente marcar a presença durante esses 207 anos. E você veja bem, nós falamos aqui de economia, falamos de pujança, falamos de realizações, falamos pouco dos governos municipais, né? Porque, na verdade, não atuam de forma, vamos dizer assim, contundente ou fundamental nessa parceria. O Friburgo continua fazendo com que a economia ela ande basicamente pela iniciativa privada. Sim, a iniciativa do empreendedorismo é muito grande e infelizmente, acho que se a parte pública entrasse realmente com a sua parte, ajudando, às vezes não, com certeza, muitas das coisas que às vezes a gente teria dificuldade, como o empreendedor tem dificuldade em enfrentar, não teria essa dificuldade, as coisas estariam com mais facilidade, né? E a gente volta novamente a rever novamente a cópia e cola das coisas que o político sempre teve para Nova Friburgo. Não ousa em modificar e trazer coisas novas. Nós vamos ter aí a Semana Cívica do município, 16 de maio na Alberto Browne, com aquele esforço das pessoas estarem ali, muito pouco das coisas que a gente pensava e que depois de 20 anos, estão sendo inclusive implementados, onde você coloca, rapaz, e você falava muito e daqui a pouco vamos ver se acontece. Descentralizar esse aniversário da cidade para que pudesse interagir a isso, os nossos distritos. Continua, entendeu? A festa cívica tinha que ser uma a cada distrito, nós temos 8 distritos. Então, a cada ano em um distrito, a gente levando lá, conhecendo cada distrito, as suas formas de produzir, valorizar as crianças, os professores daquela região e fazer com que o friburguense conheça mais a sua cidade. Né? Bom, cara, estamos chegando ao final já. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Você, sempre que pode, vai voltar. Sim. Dá uma mensagem do nosso povo Nova Friburgo. A mensagem é que eu sempre digo, e a gente sempre passou esses anos todos dizendo, dar os parabéns e dizer que o friburguense é um otimista acima de tudo. Acredita sempre na sua produção, na sua empresa e sempre se adequa à modernidade. Essa é uma realidade que a gente não tira do empreendedor friburguense, do povo friburguense. É uma cidade que surgiu das dificuldades e, aprendendo as dificuldades, conseguiu superar. E hoje a gente está seguindo aí a todo vapor, nossa cidade está no caminho certo. É isso aí. Para lembrar um pouco de Friburgo cultural, lembrar o nosso grande poeta J.G. de Araújo. Olha. Cidade cujo símbolo é um troféu, parada de um caminho a caminho do céu. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês também. Vamos futurar juntos. Estamos encerrando agora o nosso programa Nova Friburgo de AZ. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. Estamos na semana comemorativa. Nosso programa estará no ar no 16 de maio, feriado prolongado, sexta-feira. Que todos possam, com saúde, paz e amor, continuar prestigiando e vivendo nossa querida cidade de Nova Friburgo. Parada de um caminho a caminho do céu. Muito obrigado e convidamos você para o próximo Futurando Nova Friburgo.